Queridos irmãos, quero meditar na palavra de Deus, junto com a igreja. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Um versículo conhecido da palavra de Deus, mas eu quero meditar com a igreja aquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração. Todos acharam? Amém? Vamos ler juntos aqui? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. No 3, 1, 2, 3, toda a igreja. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, que a tua palavra ela venha falar ao meu e ao nosso coração. Não aquilo que nós queremos, mas sonda-nos nesta noite e fala tudo quanto nós necessitamos ouvir de ti. Uma palavra do teu coração para o nosso coração, Pai, para que sejamos nesta noite ministrados, instruídos, direcionados, curados, renovados, fortalecidos pelo teu Espírito, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos. Pega o pedestal para mim no cantinho, pedestal. Pedestal. É esse mesmo, Rafael? É esse mesmo? É esse aí? Ele já deixou preparado aquele já. Ele falou que dá, ele testou. Eu estou pedindo aqui para o pastor Rafael pegar o pedestal para mim. E a gente vai meditar. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus. A igreja sabe. Tá bom. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Diga Deus, Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar. E que esta união nunca falte para nós. Glória a Deus. A igreja me ouve? Amém? Glória a Deus. Se tiver alto ou baixo, os irmãos sinalizam um dos obreiros para poder resolver. Nós estamos com alguns problemas no som, mas vamos resolver em nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus. Tiramos aqui umas caixas aqui na quarta, dali também. Então a gente está com o som só naquela caixa, só aqui também, né? Então não está 100%, mas vai ficar bom em nome de Jesus. Eu sei que nós estamos tendo alguns problemas com o som, irmãos, eu sei disso.
E nós estamos trabalhando para poder resolver de forma que fique um som audível com qualidade, não é? Que não precise ficar um som estridente, um som alto, mas que tenha qualidade, tenha volume sem estar estridente. Eu sei que há essa deficiência, peço você que tenha paciência. E quando eu digo aqui que às vezes tem muita murmuração do som, eu fico chateado quando às vezes fica pelos corredores reclamando e não faz chegar na gente, porque eu não estou ouvindo aí na nave da igreja, eu ouço daqui. Então, quando chega até a gente, para a gente poder, né, tratar, resolver, a gente procura dessa forma, então, resolver. Mas, às vezes, fica se espalhando e não chega na gente para a gente resolver. Então, se alguém for reclamar com você, fala assim, ó, fala com o pastor. Tá bom? Amém? Glória a Deus. O ar-condicionado também, antes de você reclamar e murmurar, a igreja não murmura, vou colocar, só reclama, né? Esse ar-condicionado aqui do meio, olha para ele aqui, ó, tá vendo? Ele está parado. Por quê? Graças a Deus o revestimento está andando. Então está bem na parte onde o pedreiro está trabalhando. Então glória a Deus, pronto. Esse aqui, ele deu um problema no domingo, de um barulho excessivo. E o técnico veio ver hoje, ele está tentando vir amanhã para poder resolver. Eu não sei se ele está ligado, porque ele estava com um barulho muito grande a ponto do vizinho reclamar do ar, não reclamou do som. Isso já é uma vitória, né? O vizinho reclamar do ar, não reclamou do som, mas é porque o ar estava muito alto, o barulho dele, o rolamento, mas está sendo resolvido também. No demais, irmãos, Deus vai nos dar vitória em todas as coisas, assim eu creio. Como eu disse aqui, muitas são as batalhas, muitos são os desafios, não é? Mas nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Amém? Né, irmã Michele? Glória a Deus. Quem está orando pelo pastor aí? Oh, glória. Então, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Eu li o versículo 30 do capítulo 22 do profeta das visões. Ezequiel, ele é conhecido como o profeta das visões. Ezequiel, que sendo filho de profeta, no versículo 3 do capítulo 1, você vai encontrar uma breve descrição a respeito dele. E no versículo 1 do capítulo 1, você vai ver a chamada de Deus para a vida dele. Ele foi chamado por Deus em um tempo difícil. Ele foi chamado por Deus quando o povo estava sendo levado para o cativeiro. O povo de Deus estava sendo levado pela Babilônia para ser cativo longe da sua terra, para ser cativo, para ser prisioneiro. E dentre as incursões que foram feitas na terra de Judá, Israel já havia sido levado cativo. A nação de Judá demorou alguns anos mais, mas o juízo de Deus chegou. O mundo aí fora diz que Deus tarda, mas não falha. O mundo aí fora diz. Mas nós sabemos que Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Porque o tempo é algo que pertence a mim e a você. O nosso Deus, ele está no tempo Kairos. Nosso Deus é atemporal. Ontem, hoje e amanhã é o tempo cronológico a qual eu e você fazemos parte. Mas para o nosso Deus, ele é de eternidade em eternidade. Ele é Deus. De eternidade em eternidade. Como explicar isso? Não tem como explicar. Mas nós cremos pela fé. Nós cremos pela palavra. Que desde antes do mundo existir, Ele já é Deus. Depois que o mundo acabar, Ele continua sendo Deus. Ele diz: eu sou Alfa, eu sou Ômega. Eu sou o começo, eu sou o fim. Eu sou o princípio, eu sou o meio, e eu sou o fim de todas as coisas. Então, o nosso Deus, no tempo em que Ele estabeleceu, para trazer então juízo à nação de Judá,
ele leva o seu povo cativo, e entre eles, ele leva aqueles que eram de linhagem real, de sangue nobre, dentre eles que nós conhecemos Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Ele separa aqueles para servir no palácio de Nabucodonosor. Ele leva também dentre eles alguns exilados e os deixa às margens do rio Quebar, os deixa ali como prisioneiro. E o Senhor ali naquele lugar levanta o profeta Ezequiel, que era filho de sacerdote, mas foi chamado para ser profeta num tempo difícil, num tempo de cativeiro, um tempo de crise espiritual, um tempo de juízo de Deus, aonde eles estavam ali, meditando naquilo que haviam deixado para trás, se lamentando pelo que havia acontecido. Deus então levanta o profeta Ezequiel com visões e com uma mensagem de esperança, com uma mensagem direcionada àqueles cativos. Ezequiel é conhecido como o profeta das visões, porque ele tem ali à margem do rio Quebar, ele tem algumas visões que por nós são muito conhecidas. A primeira visão que ele teve ali no capítulo 1, é aquela visão que ele vê a glória de Deus, o trono de Deus, os querubins e o Espírito de Deus nas rodas, aonde se movimentavam, aonde havia resplendor, aonde havia algo sobrenatural. Ele fica impactado, ele cai por terra com aquela visão. Ele é levado por Deus a conhecer os mistérios de Deus. Ele é levado por Deus para conhecer o sobrenatural de Deus, o profeta das visões, porque Deus leva ele. Ele não estava em Jerusalém. Sim, dentre essas incursões, ficou lá em Jerusalém o profeta Jeremias. Então, enquanto o profeta Daniel estava sendo usado por Deus no palácio, enquanto o profeta Ezequiel estava sendo usado por Deus ali nas margens do rio Quebar, o profeta Jeremias estava profetizando dentro da nação de Judá. Mas Ezequiel, ele é levado em visões, ele vê dentro do templo as abominações que estavam acontecendo. Ele vê dentro do templo o culto aos ídolos. Ele vê, levado em visões, ele não estava lá, mas em espírito ele é levado por Deus para que ele conhecesse, para que ele tomasse ciência o porquê de Deus estar trazendo juízo ao seu povo. Ele então vê que a glória de Deus que estava no templo, ela fora se retirando paulatinamente, gradativamente. Ele tem a visão da glória quando estava lá sobre a arca. Depois ele vê a visão da glória de Deus quando vai para os umbrais da porta, para o batente, para a entrada do templo. Depois ele vê a glória do Senhor se retirando para os montes de Jerusalém. O povo não estava percebendo que estava perdendo a presença de Deus. Coisa terrível é quando nós nos acostumamos com o modo natural e saímos do sobrenatural. Coisa terrível é quando nós nos tornamos crentes no automático, fazendo as coisas sempre como costumamos fazer, fazendo as coisas sempre como aprendemos fazer, e começamos a viver no raso, começamos a viver na mesmice, começamos a viver, me perdoe a palavra, na mediocridade do Evangelho. A gente deixa de conhecer os mistérios de Deus, porque a gente se contenta em ficar no raso,
porque a gente se contenta em ficar na superfície. Por isso Deus dá a visão para Ezequiel, de que o povo se acostumou tanto com os rituais, com as liturgias, com as práticas religiosas, e deixaram de lado o temor do Senhor. Ei, nunca perca o temor do Senhor. Nunca deixe a voz do Espírito de Deus se calar na tua vida. Peça a Deus sempre sensibilidade. O que era errado e a gente não fazia porque era errado, continua sendo errado. O que era pecado e a gente não fazia porque era pecado, e a gente entendia que era pecado, mas hoje pode fazer, pode falar, hoje continua sendo pecado. Muitos se tornam insensíveis à voz de Deus e não percebem que a presença de Deus está se indo. Muitos perderam já a unção, muitos perderam já o temor, muitos perderam já o fervor, muitos estão no templo, mas a glória já se foi. Ei, não permita que a glória se vá. Não permita que a presença de Deus, que é a mais importante, não permita que a presença de Deus se ausente da sua vida. Não se permita entrar num culto, voltar para casa depois do culto da mesma maneira que você chegou. Aleluia. Mas em cada culto que você chegar, em cada momento em que você se colocar diante de Deus, coloque o seu coração de maneira intensa, verdadeira, quebrantada diante de Deus. Busque fervorosamente a presença do Senhor. Não deixe a presença de Deus por nada. Não deixe a presença de Deus por nada. Vou falar novamente, não deixe a presença de Deus por nada. Aleluia. Você precisa buscar na oração. Você precisa buscar na palavra. Você precisa buscar a ter tempo de qualidade com o Senhor. Aleluia. Não apenas esperar de outros, não. Você tem que começar a buscar as suas próprias experiências com Deus. Porque o que eu vivi, o que o irmão ao lado viveu, é uma experiência. Pode servir para aumentar a nossa fé, pode servir para nos motivar, pode, mas nada melhor do que nós começarmos a viver as nossas próprias experiências com Deus. E para viver experiências com Deus, só depende de mim e de você. Só depende de nós para o buscarmos. Sabe esse problema, sabe essa crise, sabe essa situação que você está enfrentando? É o Senhor querendo promover experiências com você. É o Senhor querendo se revelar de forma sobrenatural a você. Essa crise não vem para te matar, não vem. O problema não é maior do que o seu Deus, não é. Acredite. Essa crise ela vem para aumentar a tua fé. Esse problema vem para mostrar que maior é Deus, que guerreia a seu favor, aleluia. Mas você não pode se mostrar fraco, desanimado. Ei, a palavra diz que se te mostrares fraco, frouxo no dia da tua angústia, a tua força há de ser pequena. Então, portanto, a palavra de Deus essa noite ela vem ao teu encontro. Seja fortalecido pela força do Senhor, seja fortalecido pela força do Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Então Ezequiel é conhecido como profeta das visões, profeta que viu o vale dos ossos secos, falando sobre restauração que viria ainda sobre Israel. O profeta que viu o templo e o rio da vida que fluía do templo. E ali é um convite para que a gente saísse do lugar que estamos
Ali era o convite para que pudéssemos navegar, mergulhar, nadar em águas profundas, aonde o Senhor estava e está nos conduzindo. Eu quero dizer para você nessa noite, que este rio continua fluindo, aleluia. Eu quero dizer que da maneira que aquele homem pegou Ezequiel pelas mãos e foi convidando ele, ó, vem mais profundo, ó, vem, caminha mais um pouco, vem. O Senhor, Ele está nos chamando neste tempo. Esse é o tempo em que vivemos a plenitude do Espírito de Deus. Esse é o tempo que podemos mergulhar nas profundezas do Senhor, na revelação da sua palavra, no conhecimento da sua palavra. Podemos crescer cada vez mais na presença do Senhor, conhecendo mais a Ele e nos tornando mais ainda conhecidos dEle. O profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Então, Ezequiel é o profeta das visões, e dentre essas visões, o capítulo 22 não fala de uma visão de restauração. O capítulo 22 não fala sobre uma visão sobrenatural que ele recebera. O capítulo 22 é Deus falando através de Ezequiel. É Deus fazendo uma acusação contra aquele povo, trazendo uma acusação diante do povo. No versículo 1 do 22, ele está dizendo: veio a mim outra vez a palavra do Senhor Jeová, dizendo. E aí nós vamos ver no contexto do capítulo 22, e vale a pena você ler na tua casa depois do 1 até o 31, que são os 31 versículos deste capítulo. Vale a pena você ler, porque nós vamos ver nestes capítulos o Senhor então proferindo acusações contra aquele povo, através do ministério do profeta Ezequiel. O Senhor promovendo então uma acusação. Antes do julgamento, Deus faz a acusação, e a acusação que Deus fizera era indefensável. Não havia como eles se defenderem, como termos argumentos perante um Deus que tudo vê. O que argumentar diante de um Deus que tudo sabe? O que responder a um Deus que conhece as palavras antes mesmo dela sair à nossa boca? Aleluia. O salmista diz: tu, Senhor, me sondas, tu me conheces, tu sabes tudo sobre mim. Desde quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, sendo formado, o Senhor já tinha no teu livro a minha história escrita. Aleluia. O Senhor conhece você. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece a sua história, o Senhor conhece a tua trajetória, o Senhor conhece o seu pensamento, o Senhor conhece a sua alma, Ele conhece o seu coração. Oh, aleluia. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso para alguns é aterrorizante, porque não há como se esconder de Deus. Diga para alguém do teu lado: não há como se esconder de Deus. Então, no capítulo 22, o Senhor promove então uma acusação contra a nação de Judá. No versículo 30 ele diz, ele declarou: então eu procurei entre eles um homem que consertasse a cerca,
que tapasse a brecha. Mas ele diz: eu não encontrei ninguém. O Senhor declara, depois de fazer as acusações contra a nação, que ele viu uma brecha em Judá. E ele procurou alguém, mas ele, naquele tempo, ele não encontrou ninguém. Se nós entendermos, para nós entendermos, quando o Senhor fala de uma brecha no muro, de uma cerca viva, Ele está falando na sua palavra como uma alegoria, nos remetendo ao contexto dos tempos antigos, em que as cidades eram cercadas por muros, por fortalezas. As cidades eram muradas, protegidas, porque eram tempos em que se vivia em guerras, e então se colocava ali grandes muralhas. Os irmãos se lembram quando Josué foi conquistar Jericó? Muralha grande, forte, impetuosa. Então as cidades eram construídas com muralhas, e quem estava dentro não conseguia ver quem estava de fora, quem estava de fora não conseguia ver o que estava dentro. O acesso era pelos portões da cidade. Então os governantes da cidade estabeleciam então guaritas, sentinelas, atalaias, que ficavam em pontos estratégicos em volta da cidade, vigiando. Os sentinelas tinham uma função: eles tinham que olhar o movimento de fora, para não deixar acabar a paz de quem estava dentro. O papel deles era somente olhar o que estava acontecendo para fora. Eles não podiam dormir, eles não podiam cochilar. Por isso a palavra diz: o nosso Deus que não dormirá nem cochilará, o guarda de Israel. E o Senhor, Ele usa até de forma figurada, Ele usa os seus profetas como sentinelas, como atalaias, como estes que ficavam nestes pontos, anunciando o perigo, anunciando o que poderia acontecer, o que poderia vir. O papel então de quem estava na sentinela era dar um alerta quando o inimigo viesse. Então naquele contexto havia os muros, havia os sentinelas, e os sentinelas tinham que, quando vissem o perigo, quando viesse o inimigo, eles tinham que tocar a trombeta, para que quem estivesse por dentro se preparasse para uma batalha, para uma guerra, para que os soldados se posicionassem. Quando no versículo 30, o Senhor diz que procurou alguém que se colocasse na brecha, que se colocasse ali naquele ponto, aonde havia uma ruptura, nós podemos entender então que tanto quem estava dentro quanto quem estava na sentinela falhou. Falhou quem estava na sentinela, porque o papel dele era apenas vigiar, e quando visse o inimigo chegando, ele deveria avisar, porque o inimigo, mesmo que ele não conseguisse entrar na cidade de uma vez, ele procurava em volta da muralha, ele procurava então um ponto frágil, ele procurava um ponto vulnerável, ele procurava um ponto por onde ele pudesse passar. E se o sentinela não o visse, ele então faria ali o mapeamento do lugar aonde havia uma brecha, aonde teria uma abertura para eles entrarem, e então os inimigos entrariam por aquela brecha. Então nesse contexto Deus está falando:
falhou tanto o sentinela, como falhou quem estava dentro, porque quem estava dentro também não estava atento à chegada do inimigo. Quem estava na sentinela não viu que o inimigo se aproximou. Observe, Deus não estava falando de uma brecha que poderia existir. Hoje tem situações que nós recebemos alertas de Deus. Deus levanta os seus atalaias neste tempo como uma voz profética para nos alertar sobre o perigo, para nos instruir o caminho, para nos mostrar a verdade, para a gente não sair fora do trilho da palavra. Aleluia! Deus, na sua misericórdia, Ele nos alerta contra o pecado. Na sua misericórdia, Ele nos alerta contra a frieza espiritual. Na sua misericórdia, Ele nos alerta para nos voltarmos para a sua palavra. Ele nos dá tempo para nos voltarmos para a sua palavra, para buscarmos a sua face. Ele levanta os seus atalaias para poder apregoar a sua palavra, para ensinar a sua palavra. Aleluia! Para que brechas não permitam a invasão do inimigo, para que momentos de fraquezas que às vezes nós estamos passando não permita a ação de Satanás. E por isso, pela sua palavra, Ele sempre está falando. Ei, a cada culto que você chega aqui, a palavra de Deus está falando ao seu coração. O pior erro que nós cometemos é a gente pensar: meu Deus, é para aquele irmão, meu Deus, é para aquela irmã. Não, é contigo que Deus está falando nessa noite. Aleluia. Então o Senhor Deus não estava falando de algo que poderia acontecer, de uma brecha que poderia ter. Deus estava falando de uma brecha que já existia. Já tinha acontecido do atalaia não ver. Já tinha acontecido do inimigo passar pelo atalaia. Já tinha acontecido de quem está dentro da cidade não ter se atentado para o perigo iminente e não ter impedido a ação do inimigo. Já havia acontecido. Então o Senhor Deus, no contexto do capítulo 22, Ele está então falando severamente, acusando a cidade de Jerusalém por crimes que a cidade havia cometido, estava cometendo. Se você ler do versículo 1 a 16, você vai encontrar ali crimes de sangue, violência, assassinatos. Você vai ver ali imoralidades acontecendo dentro da cidade. Você vai ver ali idolatria, ídolos sendo adorados no lugar que era para ser exclusivo para a adoração a Deus. Você vai ver no contexto do capítulo 22, e quando o Senhor fala do versículo 1 até o 16, Ele vai mostrar que a cidade, o povo, os moradores, eles desprezaram a lei do Senhor. Eles eram conhecedores da palavra, obreiros. Eles eram conhecedores dos mandamentos, mas eles ignoraram a palavra de Deus. A acusação contra eles era de que eles haviam desprezado a palavra de Deus. Você pode desprezar a palavra de Deus, mas tenha certeza, um dia a conta chega. Nós devemos ter cuidado em não desprezar a palavra de Deus. Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: não desprezais as profecias. Desprezar a profecia
não é apenas não dar ouvidos a alguém que foi levantado como uma voz profética, porque alguém usado em profecia, a Bíblia nos dá o direito de julgar a profecia, não o profeta. A gente gosta de julgar o profeta, porque a gente quer saber quem é o profeta, a gente quer saber da vida do profeta. E a Bíblia nos dá direito, julgai as profecias, porque tem profecia que não é de Deus. Que isso, pastor? Tem profecia que é do espírito humano, empolgação humana. Quantos já não ouviram alguém colocar a mão no ventre de uma mulher e dizer, eis que eu digo, e passa 9 meses e não aconteceu nada? Quantos já não viram o profeta dizer que é um menino e nasceu uma menina? O profeta dizer que vai acontecer algo e não acontecer, sim ou não? Então nós devemos julgar as profecias conforme a palavra. Nenhuma profecia pode estar acima da palavra. Os irmãos lembram da pandemia? Nós passamos pela pandemia, né? E o que tinha de profecia na pandemia, irmãos, eu não dava conta no meu celular de todo dia que chegava um profeta falando que tinha que acender uma vela, que tinha que fechar a porta, que meia-noite os espíritos, um monte de coisas. Os irmãos, ai pastor, pelo amor de Deus, meu querido, olha para a palavra, olha para a palavra. Se não tem base na palavra, irmão, não tem como a gente dar crédito. E tem crente que se assusta quando ouve algo infundado, porque não conhece a palavra. Quando o apóstolo Paulo diz, não desprezeis as profecias, ele está falando dessa profecia aqui, ó. Essa é a maior profecia que existe. Essa é a palavra viva, verdadeira e fiel, que não muda, não falha, não volta atrás, não volta vazia. Arabaxoramaia. É por isso que esta palavra, ela vem pelo Espírito. E é por isso que quando estamos pregando, um profeta não pode se levantar no meio da igreja. E se levantar um profeta no meio da igreja enquanto estiver pregando a palavra, tem que ser silenciado. Não pode, porque o Espírito não é de confusão. Paulo ensinou a igreja aos Coríntios que todos podem profetizar, mas um depois do outro. Se o Espírito já está falando aqui, para que ele vai levantar um na nave da igreja para falar também? Não é verdade? Então nós não podemos desprezar a palavra, porque quem despreza a palavra, uma hora sofre as consequências. E acredite, tem pessoas sofrendo consequências no tempo presente, porque desprezou a palavra, a voz de Deus. Acredite, tem situações que algumas pessoas estão vivendo, porque em outro tempo desprezaram a orientação de Deus, não obedeceram à direção de Deus, não deram crédito ao que Deus falou. Depois não adianta orar, querido, porque o que o homem plantar, isso com certeza colherá. A lei da colheita, a lei da semeadura é infalível. Então aquele povo desprezou a palavra. Isso é Deus falando com pessoas nesta noite, aqui ou pela internet, assistindo, cultuando agora ou ouvindo depois. Não despreze a palavra. É difícil dar glória numa hora dessa. Mas o Espírito de Deus está nessa noite como um sentinela, tocando a trombeta para nós. Não despreze a palavra, obedeça a minha palavra, cumpra a minha palavra, prossiga na minha palavra, não queira mudar a minha palavra.
Orabá, Shebede Candalabaia. O pastor Ricardo vai passar, vai chegar outro melhor do que eu. Você vai passar, o teu filho vai dar continuidade na tua geração. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela foi para os nossos avós, ela foi para os nossos pais, ela é para nós, ela vai ser para os nossos filhos, para os nossos netos. Enquanto Jesus não vier nas nuvens, é esta palavra que nos rege, que nos conduz, que nos orienta, que nos mostra o caminho. É esta palavra que fala a verdade que nós precisamos ouvir. Aleluia. Eu não estou preocupado em pregar o que o povo gosta de ouvir, eu estou preocupado em pregar o que o Espírito quer falar à igreja. Muitos estão preocupados em ser popular. Não, eu estou preocupado em agradar o Deus que me chamou. Alguém brinca, pastor, vem no culto de sexta, é só marretada, é só cajadada. Não, querido, é palavra de Deus. Se não gosta da palavra, assista os cultos coaches. Mas se gosta da palavra, vem que aqui tem palavra. Tem palavra na sexta, tem palavra na quarta, tem palavra domingo, tem palavra na RBD, tem palavra, aqui tem palavra, alimento para a tua alma. Aleluia. Ela baixou. Vou continuar. Dá um glória a Deus aí, querido. Eu sinto a presença do Deus da palavra. Arabaia shumia canda labasubia darabacalabai. Orabai shumia da soria bacana. Pior do que a cidade, o Senhor estava acusando também aqueles que deveriam conduzir o povo na palavra. Você vai ler a partir do versículo 23, do 23 ao 29, o Senhor expõe a corrupção de quem deveria levar o povo a Deus. Do 23 ao 29, o Senhor declara que o povo havia se corrompido. O Senhor declara que os líderes estavam corrompidos. O Senhor declara que o sacerdócio estava corrompido. O Senhor declara que os profetas estavam corrompidos, todos apenas com interesse em falar o que o povo queria ouvir. Está aqui, todos falando para os seus próprios interesses, no ganho, no lucro, todos querendo se beneficiar de algo e desprezando a palavra de Deus. Meu Deus, irmãos, que decadência espiritual. Que decadência espiritual. A palavra diz que não havendo profecias, não havendo profetas, o povo se corrompe. Pior que o povo se corromper é saber que tem homens dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor ter dito nada. É ter homens dizendo que Deus está falando sem Deus não estar dizendo nada. É ter homens usando o nome de Deus para interesses próprios.
calamai, achuramai, sorebacandalabai. Eu sinto um temor de Deus nesta noite. Eu sinto um temor do Espírito de Deus neste lugar. Não havia mais referência espiritual na nação de Judá. Haviam os líderes espirituais, haviam os sacerdotes, haviam os cultos, haviam os sacrifícios, mas eles estavam distantes do Senhor, porque haviam desprezado a palavra do Senhor. Não havia então referência espiritual. A acusação de Deus era: não há uma referência espiritual digna, correta, justa, reta diante de Deus. Todos haviam se corrompido, se distanciado. O Senhor então, Ele queria procurar um meio para exercer a misericórdia. Esse texto, tapar brechas, é muito comum no meio evangélico, no evangeliquez, no crentez. Não dá lugar, tapa brecha. A gente está acostumado a ouvir isso. Mas na verdade o que o Senhor queria era alguém que se posicionasse, era alguém que intercedesse. Quando Ele diz da nação, quando Ele diz do povo, quando Ele diz dos líderes, quando Ele diz dos profetas, quando Ele diz dos sacerdotes, Ele não queria destruir, Ele queria usar de misericórdia, pastor Fabiano. Porque a misericórdia de Deus, diz o salmista, ela triunfa sobre o juízo. Porque a essência do nosso Deus é misericórdia. A misericórdia dele, ela dura de geração a geração. O nosso Deus, ele estava querendo exercer a misericórdia. Talvez, me permita pensar, talvez como aconteceu lá com Abraão, que ele aparece a Abraão junto aos carvalhos de Manre, os 3 anjos, o Deus ali, a teofania diante de Abraão. Ele estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, a sentença já havia sido declarada. Mas aí Abraão se põe na brecha, presbítero Felipe Bueno. Abraão diz: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? O Senhor não faz isso. Senhor, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir toda Sodoma e Gomorra? Tendo 50 justos lá, o Senhor disse: eu não vou destruir. Abraão continua intercedendo. Abraão coloca na brecha, ó. Tinha uma brecha, vai vir juízo. Então Abraão começa a interceder ali, ó. Senhor, se tiver 45 justos, mesmo assim o Senhor vai destruir? O Senhor não faz isso. O Senhor é um Deus justo. E aquela intercessão de Abraão, ela vai até ficar em 10. Abraão falou: não vou teimar mais. Mas se tiver 10 lá, eu não destruo. Não tinha. Abraão se coloca na brecha, como Moisés sobe ao monte recebendo as leis do Senhor, tendo as revelações de Deus, pastor Rafael. O povo lá embaixo: ó, esse Moisés já foi, vamos construir um Deus para nós aqui, vamos começar a adorar Ele. Arão, faz para nós aí, que é isso mesmo, e pronto. E Moisés começa a descer do monte, e houve um alarido. Josué ainda não tinha discernimento. Josué: é alarido de festa. Josué: não, esse alarido é de pecado.
Aí o Senhor fala: eu vou matar esse povo todo, Moisés. Eu vou destruir essa nação. Eu vou acabar com esse povo. E a partir de agora eu vou começar um povo a partir de você. Eu vou acabar com os ministérios, tudo. Vai ser um ministério só. Moisés falou: não, Senhor. Pastor Marotti, ele diz: não, Senhor, não faça isso. O que as nações em volta vão dizer que o Senhor resgatou, eles não tinham para onde levar, não tinha como guardar, não tinha como proteger. Não, Senhor, se o Senhor fizer isso, então arrisca o meu nome aí do seu livro. Eu não quero fazer parte, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Moisés se coloca na brecha da intercessão. O Senhor te chama para tapar a brecha da intercessão. Existem brechas que o momento exige que nós nos posicionemos. Deus procurou entre o povo, Deus procurou entre os sacerdotes, Deus procurou entre os profetas, Deus procurou entre os... Ninguém. O triste não é saber que tem a brecha. O triste não é saber que tinha brecha, pastor Edson. Que às vezes, dentro da nossa limitação, nós podemos permitir alguma brecha. O triste é saber que não tinha ninguém. Deus não queria uma multidão, presbítero Carlinhos. Deus não queria muitos homens. Deus não queria uma igreja inteira. Deus não queria a nação toda. Deus não queria todo mundo lá na beira do muro, não. Deus diz assim: eu não achei nenhum. Meu Deus, que peso de responsabilidade cai sobre nós. Meu Deus, que responsa cai sobre nós, porque às vezes a gente está esperando o pastor, às vezes a gente está esperando o nosso líder, a gente está esperando a intercessora, a gente está esperando o irmão, a gente está esperando outra pessoa fazer, mas os olhos do Senhor, Ele procura e está dizendo: eu estou procurando apenas um homem, apenas alguém, apenas uma pessoa, apenas um que se coloque na brecha, apenas um que não permita que o meu juízo venha e destrua todos. Versículo 30. Diz que eu procurei dentre todos. Imagina Campos Sales no domingo e o Senhor procurando alguém. Domingo tem muita gente. Então imagina Campos Sales sexta-feira. Dá uma olhada em volta aí, vê quem está aqui. Dá uma olhada em volta aí, olha para o teu irmão, olha para alguém que está atrás de você. Olha. Olha para o pastor. Olha para os obreiros. Olha para os músicos. Tem um que até escondeu dentro da bateria, ó. Imagina Deus olhando para a nação. Ele diz: eu não achei ninguém. Imagina Deus olhando nessa noite para todos nós e não encontrar ninguém. Irmãos, nós precisamos nos despertar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos colocar na brecha. Deus não conta com uma multidão, Ele conta com você. Porque há brechas na família, há brechas no casamento, há brechas no trabalho, há brechas na igreja, há brechas que o inimigo está procurando entrar. Não importa se alguém falhou, não importa se alguém errou, o que importa é que existem brechas. E o que precisa é de um posicionamento meu e seu. O que precisa é de alguém disposto. Porque naquela brecha do muro, só uma pessoa poderia ficar.
Tapar brecha quer dizer que em algum momento você vai estar sozinho, mas não vai estar abandonado. Tapar brechas quer dizer que em algum momento você vai estar lá sendo a pessoa mais importante daquele espaço, mas você vai estar revestido pelo poder do Espírito de Deus. Tapar brechas quer dizer que muitos desprezaram, mas o Senhor te levantou para enxergar aquela realidade. Tapar brechas é uma oração que fazemos pela madrugada. Tapar brecha é a oração que fazemos pela manhã. Tapar brecha é o nosso posicionamento diante de Deus, independente do que se levante, independente do que o mundo nos propõe. Tapar brecha é: eu estou aqui plantado na rocha, firmado na palavra. Independente que alguém dê as costas, independente que alguém desistir, eu não vou sair do meu lugar, eu vou permanecer firme na posição que o Senhor me confiou e me chamou. Aleluia. Convido você para se colocar em pé e aqui eu encerro. Nessa noite, Deus não conta com a igreja toda, Deus conta com você. Oh meu Deus, nessa noite Deus não conta com São Vicente inteiro, Deus conta com você. É você que Deus está enxergando, é você que Deus está tocando, é você que Deus está levantando, é você que Deus está cobrando um posicionamento. Porque talvez eu não conheça a brecha que está aberta na sua família, no seu ministério. Talvez eu não conheça a realidade do que você vive, mas o Senhor nessa noite falou com você. É tempo de você se colocar na brecha. Se o sacerdote não fizer, você faz. Se o profeta não fizer, você faz. Se o líder não fizer, você faz. Se as autoridades não fizerem, você faz. Se alguém não fizer, Deus conta com você. Pegue por favor na mão desta pessoa. Diga para Deus: conta com você neste tempo. Segure a mão dela, eu quero orar nesta hora. Isso, fecha aqui, junto aqui, pastor Marote, pastor Rafael, não fica ninguém sozinho. Aperte a mão desse irmão, aperte, olha para ele e diga assim: é com você. Olha para ele: é com você. Tem uma brecha aberta, então é a sua oportunidade. Tem uma brecha aberta, então é o tempo em que o Senhor está te mostrando. É a hora de se posicionar. É a hora de se colocar na posição em que exige uma necessidade. Feche os teus olhos. Eu oro junto com você nesta hora. Pai, no teu nome. Pai, no teu nome, Senhor. Oremaia subia candarabai. Nos colocamos diante de ti, Pai. Olhamos para nós mesmos e nos sentimos incapazes. Às vezes vemos algo tão grande e nos sentimos tão pequenos. Às vezes nos sentimos tão impotentes. Mas Senhor, eu quero me colocar em tuas mãos. Senhor, eu quero me colocar diante de ti para que o Senhor me use neste tempo.
Senhor, eu me coloco nessa brecha, intercedendo, clamando, buscando, pedindo, suplicando pela tua igreja, suplicando pelas famílias, suplicando pelos casamentos, suplicando pelas crianças, suplicando pelas autoridades, suplicando pelos pastores, suplicando pelos ministérios, suplicando pelo nosso ministério, suplicando por este povo. Eu me coloco na brecha nessa noite, Senhor, disposto a ser um instrumento teu, aonde o Senhor me tem colocado. Não nos deixe ser indiferentes com a necessidade existente. Não nos deixe, Senhor, ser insensíveis à tua voz, que fala ao nosso coração nessa noite. Que o teu temor venha sobre nós nessa noite, ó Deus. Que o teu temor e a tua força venha sobre nós essa noite, ó Pai. É que possamos ser despertados pelo Senhor, despertados pelo teu Espírito, despertados pela tua palavra, Senhor. É que possamos, Senhor, ser instrumentos do Senhor. Mesmo que alguém não nos veja, mesmo que alguém não nos perceba, nós queremos estar ali naquele ponto estratégico, sim, naquele lugar onde muitos não querem estar. É ali que nós queremos ser enviados para o Senhor, nos usar ali como tapador de brecha. Usa, Senhor, os obreiros, usa, Senhor, os teus ministros, usa, Senhor, as nossas irmãs, usa, Senhor, os nossos jovens, usa, Senhor, os nossos adolescentes, usa, Senhor, os nossos músicos, usa, Senhor, a tua igreja, usa, Senhor, a tua igreja, usa, Senhor, a tua igreja neste tempo. Que neste tempo o Senhor olhe para Campos Sales, Senhor, e o Senhor encontre em nós tapadores de brechas. Que o Senhor encontre em nós intercessores, aleluia. Como foi Abraão, como foi Moisés, como foi Jesus, o nosso maior exemplo, que intercedeu pela igreja, que intercedeu pelos seus discípulos, como foi Jó, que intercedeu pelos seus amigos. Levanta-nos, Senhor, esse irmão que está de mãos dadas, Senhor, um com o outro, levanta-os como atalaias, levanta-os como sentinelas, levanta-os, Senhor, como instrumento de tuas mãos para este tempo. Senhor, nós te pedimos que a tua glória inunde o nosso ser, que a tua presença preenche o nosso coração, e que possamos, Senhor, ser a cada dia despertados, avivados, fortalecidos pelo Senhor, para não desanimar, para não fechar os olhos diante das necessidades, mas que possamos, Senhor, atender ao teu chamado nesta noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.